Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Seu Direito. Aqui você já sabe, né? A gente trata de assunto importante, interessante, inteligente, com pessoas excepcionais, mas sempre daquela forma, né? De forma descontraída. E hoje a gente convidou aqui o Alexandre Bonilha. Ele é advogado, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB e tem bastante atividade. Eu vou contar sobre ele durante a nossa entrevista e ele vai falar um pouquinho também do dia a dia das pessoas que trabalham com tecnologia, com dados, com startup. Gente, olha, tá demais esse podcast e já quero agradecer aqui a sua presença, Alexandre, e vamos mostrar para as pessoas o que acontece nessa inovação que está acontecendo no direito e na sociedade também. Vamos lá, doutor Hilário, muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao nosso amigo Rogério, que está aqui operacionalizando todo o sistema. É uma alegria, uma grande honra participar do Seu Direito contigo. Nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, né? Então eu desejo colaborar e bater um papo bastante descontraído para a gente levar conteúdo para o pessoal. Com certeza, vamos lá. Alexandre, vamos desmistificar essa questão do escritório de advocacia, já que você é advogado atuante na área. Eu, aliás, te conheço desde quando você formou, né? Desde cedo. E sempre fui, aliás, um fã do seu trabalho e acompanhei o seu crescimento e parabéns. Mas vamos lá. Vamos desmistificar essa questão, né? Como é que funciona um escritório que trabalha com essa tecnologia nova? Essa questão de startup, dados, tecnologia. O que o seu escritório tem de diferente dos outros escritórios? Fico muito feliz que tenha acompanhado a minha história. Eu também acompanhei a sua e você sabe que você é uma grande referência para mim. Bem, nós estamos mudando, né? O direito acompanha a sociedade. Então, numa sociedade globalizada e cada vez mais informatizada, com elementos cibernéticos fortes e atuantes, nós somos obrigados a nos ver diferente. Nós somos obrigados a ver uma nova advocacia. O tradicionalismo, né, a beleza do classicismo do direito acaba sendo forçada a uma mudança significativa de comportamento, de fala, de entendimento, porque por vezes o cliente vai entrar no seu escritório e te falar termos que você nunca ouviu numa faculdade de direito, né? Então, o acesso às informações que o cliente te passa, o entendimento do mercado e o segmento em que ele atua, compreender como são as operações destas empresas, porque por vezes empresa é empresa. Você tem um fluxo de caixa, você tem entradas, você tem saídas e você tem, principalmente, procedimentos de operações. O que essas novas empresas fazem de tão diferente? Procedimentos internos ou entregas totais ou parciais externas, totalmente diferentes ou não. Ou seja, se as empresas passam a ser disruptivas, elas começam a exigir do advogado um linguajar diferente, uma vestimenta diferente, uma forma de abordar os assuntos e de se relacionar mesmo com a clientela com outro viés. Tá. Você disse aqui segmento da empresa e a gente viu aí as reticências techs, né? Questão a agritech, fintech, área da saúde, área de tecnologia. Cada uma dessas exige uma expertise diferente de atuação dentro da atividade profissional dessa proteção de dados? Cada segmento de mercado vai ser impactado com essa quarta revolução industrial. Né? A gente brinca dizendo que a terceira revolução industrial foi em 69, agora no início da tecnologia computadorizada, e depois de certas interações, especialmente com a inteligência artificial e NFTs, nós estamos num outro momento. Né? Então, todo o mercado, todos os segmentos e toda a cadeia é impactada. Você tem agritechs, que são empresas inovadoras, em parte ou em todo, no ambiente agro, você tem as health voltadas à área da saúde, retail na área de logística e assim vai por diante. Eu acredito que a criatividade e o conhecimento da tecnologia hoje superam ao advogado o próprio entendimento normativo. Como assim? Entender a lei é o que se espera de um mínimo advogado, minimamente razoável, um colega que estudou, né? Então, entender a lei é importante, mas como há um número menor de legislações e muitos projetos de lei sendo construídos, eu defendo muito que o advogado deva conhecer as entranhas da empresa e as suas operações para sobre elas espelhar um conteúdo jurídico, um acordo de sócios cotistas, um contrato de direito de aquisição de participação societária, né, que é muito conhecido como vesting, uma promessa de compra, né?
de participação societária a futuro. Então, todos os segmentos de mercado são impactados e especialmente a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a 13.709/18, é um normativo que se aplica a todas as empresas, não apenas as revolucionárias. E é isso que está impactando, Hilário, profundamente o mercado. É isso que está impactando não só a advocacia, mas também os ambientes corporativos. Por quê? Não apenas os dados digitais estão albergados pelo esse normativo, os dados pessoais em ambientes físicos. E aí que está um grande trunfo de entendimento e de prática jurídica. Vamos voltar na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu quero saber aqui para a gente mostrar para o nosso público, dentro do escritório de advocacia, nós vamos direto nessa, eu estou batendo no escritório de advocacia porque é diferente, né? A pessoa está acostumada com direito trabalhista, direito criminal, direito previdenciário, direito civil. É claro, você já disse que tudo isso está envolvido e está dentro do processo, né? Mas quais são os serviços mais consumidos pelos clientes de um escritório, de empresas, empresas que procuram um escritório com esse tipo de tecnologia? Relatório de impacto de proteção de dados, que é um instrumento exigido pela própria normativa da LGPD, com matriz de risco. Ou seja, um trabalho administrativo, extrajudicial, portanto, de levantamento, nós chamamos isso de assessment, que é o diagnóstico de como está a empresa em relação à norma. Né? Se nós pensarmos em termos de história do direito e desenvolvimento do direito, sempre houveram serviços administrativos ou judiciais que foram impactados pela tutela. Logo, se a LGPD estabelece um marco histórico de tutela dos dados pessoais, inicia, né, na sociedade não apenas o dever de se acautelar para o que isso realmente significa, mas qual a efetiva responsabilidade das empresas. Eu vou te dar um exemplo. A legislação trabalhista. Nós sabemos que no direito o ônus da prova compete àquele que alega. Na justiça trabalhista, o ônus da prova se inverte. Por que o ônus da prova se inverte na justiça do trabalho? Porque nós sabemos que o empregado ele seria hipossuficiente e vulnerável em relação, administrativamente, financeiramente, em relação ao empregador. Na área de informática não é diferente. Nos vazamentos de dados ou nos serviços que estão sendo feitos ultimamente, estão sendo elaborados, eles têm o viés de proteger e de acautelar no sentido do accountability. Eu, como empresa, realizei todos os esforços legais e além dos legais, dependendo da empresa, para me prevenir que coisas como essa aconteçam. Então, esse relatório, que é obrigatório, ele é obrigatório porque, no final das contas, ele acaba servindo como um habeas corpus, entre aspas, da empresa em relação à proteção dos dados. De certa maneira. Nós temos hoje uma portaria da NPD, salvo engano, a 2/22, que regulou o tratamento de pequeno porte. Né? Então, como existe a lei das pequenas e médias empresas, é necessário que seja dado um tratamento diferenciado às pequenas e médias. E assim o fez. Esta portaria ela vai diferenciar quais empresas precisam de um trabalho mais robusto de accountability e responsabilidade social, a fim de que ela tome e exerça aquilo que é o dever dela, né, efetivamente, e para além consiga comunicar aos titulares do que isso significa. Quem são os donos dos dados? Nós somos os titulares dos dados pessoais. Então, como o direito passa a tutelar o dado pessoal, você começa a ter exigências, portarias, obrigações, e tudo isso a gente diz que só está começando. Tá. Vamos trasladar essa situação para uma questão jurídica num escritório de advocacia normal. Do exercício da advocacia, da questão da proteção de dados dos clientes dos advogados e do escritório de advocacia. Sim. Por exemplo, para você propor uma ação, você vai colocar numa petição inicial, num processo, todos os dados relacionados àquele caso, inclusive dados pessoais. Vai estar lá qualificação da parte, CPF, às vezes e-mail, documentos, fatos, todas essas informações. De uma forma que, entre aspas, o advogado ficaria vulnerável porque ele está compartilhando todos esses dados do cliente dentro de um processo que é público. E a gente tem visto hoje muitas pessoas usando de má fé, entrando em contato com clientes do escritório de advocacia, dizendo que é o advogado e pedindo além um Pix. Né?
Como é que funciona essa questão toda vista por essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados? Os escritórios de advocacia não estão isentos de seguir o rigor da LGPD e de proceder inicialmente a um próprio trabalho de mapeamento e desse trabalho de mapeamento, junto de outras diretrizes, implementar diretrizes que resguardem o máximo possível. Sempre que você faz um tratamento de um dado pessoal, você vai se incidir em uma das 10 hipóteses que a LGPD trata, né? Ela nos traz bases legais, ou seja, permissivos legais para que você se utilize de um dado pessoal. Quando o advogado coloca dados pessoais no processo, ele está fazendo ali um tratamento com uma força específica que é a execução do contrato. O advogado está executando um contrato para fazer o manejo e esse tratamento junto ao judiciário. Os poderes judiciários eles foram evoluindo, né? O Sistema Nacional de Justiça, junto inclusive do aconselhamento do Conselho Nacional de Justiça, implementou medidas de segurança para minimizar eventuais danos. Mas nós devemos saber que todo dado pessoal que é levado à justiça, exceto se sob sigilo, ele está posto publicamente. Tá. Bom, vamos pensar na inteligência artificial, né? Quer dizer, a gente tem aqui, antes da gente conversar, a gente teve umas conversas, umas perguntas, né? Que seria importante a gente abordar. É a questão da inteligência artificial no impacto da advocacia. Qual é a sua opinião sobre essa questão e o que você tem visto? O impacto da inteligência artificial na advocacia é gigantesco e poucos estão vendo como devem ver. O impacto ele já existe na substituição de estagiários e advogados júniores em tarefas mais repetitivas e que possam ser exercidas por inteligência em máquina. Para a pessoa entender, a gente fala, né, para desmistificar um pouquinho a inteligência artificial, a gente vai lá no conceito de aprendizado básico. Quando você pega uma criança de 3 ou 4 anos, você fala assim para a criança: olha, o cachorro faz au-au, o gatinho faz miau. Aí a criança fala assim: então o cachorro faz miau e o gatinho... Não, é o contrário. Então você vai, por esforço e por repetição, dando diretrizes para a máquina e comandos, que a gente chama de prompts de comando, que imediatamente já substituem algumas posições de advogados em escritórios de advocacia. Mas isso é a longo prazo. Não, não é a longo prazo. É a curto e a médio prazo. As grandes bancas em São Paulo, ou fora do nosso Sudeste, ou do Sudeste brasileiro, já estão observando o impacto não apenas do ChatGPT, mas de outras tecnologias, como o ChatADV, na instrução e no manejo de um contrato, de um processo judicial, na previsão do que o outro advogado pode levar para o judiciário, a depender das questões. Então, não. A inteligência artificial ela não vai substituir o advogado em médio e curto prazo, mas o impacto no direito está sendo extremamente profundo e, no meu entender, pouco falado se comparado à gravidade que ele tem. Estamos falando aqui, né? Exato. Então é a oportunidade de a gente já colocar Sim. aqui todas as informações, né? Aí, gente, a importância, eu falei que é assunto importante, inteligente, interessante, pessoas excepcionais aqui, de forma descontraída. Ô, Bonilha, me conta uma coisa. As empresas, é claro que nem todas as empresas têm essa questão da proteção de dados. Eu acho que é uma minoria, né? Deve ser bem pouco mesmo. Isso se deve à falta de cultura, à falta de conhecimento. E qual a empresa se deram conta da importância dessa questão de proteger os dados e também se proteger? Existe um buraco educacional abissal, um buraco gigantesco entre o que as pessoas entendem basicamente para o dado pessoal. Começa por aí. Como as empresas vão entender o que elas precisam exercer de responsabilidade civil internamente, elas não sabem nem o que é o dado pessoal. Então existe um buraco educacional gigantesco que precisa ser suprimido. Na nossa comissão, por exemplo, Direito Digital, Internet e Tecnologia, nós buscamos levar conhecimento à sociedade, instituições, órgãos de pesquisa, órgãos de fomento, para que entendam pelo menos o básico, porque muito se parece, ou a gente acredita que se parecerá, com o Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seus mais de 30 anos, ele enfrentou décadas de levar ao conhecimento o que é o fornecedor, o que é o consumidor, o que é uma relação de consumo, e hoje você tem um órgão que atua firmemente como o PROCON, né, que consegue fazer e entregar a tutela do direito do consumidor. Que é a agência. Exato. Há a previsão na LGPD da constituição de uma autoridade que 3 anos após a expedição do normativo, ela foi regimentada, foi constituída e nós temos hoje um
PROCON dos dados pessoais. É importante que as pessoas saibam disso. Existe um canal direto de comunicação direto com a autoridade, pelo qual você pode informar que uma determinada empresa está fazendo um tratamento irregular do seu dado. Ah, isso já existe? Sim, isso já existe. Ah, e as empresas estão sendo multadas por isso? Foi feita uma dosimetria pela própria autoridade para poder trazer quais são as sanções. Então, quais sanções? Quais multas? O que pode acontecer com a empresa, não apenas no incidente de dado pessoal, né? Porque as pessoas às vezes acham que só vazamento de dado pessoal, é só incidente. Não, não é. Não estar em conformidade já pode acarretar algumas restrições. Primeira restrição, a primeira vedação seria uma restrição do uso temporário dos dados pessoais para uma empresa. Ora, toda empresa para existir precisa gerir e tratar dados pessoais, seja numa nota fiscal, seja num borderô, né? Nem se utiliza muito, mas as notas em si, os contratos internos, arquivos. Se ela recebe uma restrição temporária ou permanente, ela sequer consegue operacionalizar. Esse é o principal risco. Segunda seria uma sanção administrativa de advertência. A quarta seria uma sanção financeira. Há uma sequência nisso, há uma questão, vamos dizer, entre aspas, de identificação, educação. Exato. E depois a punição. Exato. Necessário diferenciar a gravidade e o tipo do problema que se foi identificado. Semelhante à questão do consumidor. A multa ela pode ir de até 2% do faturamento anual, limitada a 50 milhões. E voltando à sua pergunta, se as empresas estão se adequando, estão buscando informações, sim. Na verdade, hoje o advogado nem tem mais acredito, e eu vivo isso no escritório, que o poder de convencimento, ele até acaba sendo desnecessário, porque o próprio empresário tem visto o risco cibernético, tem compreendido que a fronteira informática é uma fronteira obrigatória, é uma trincheira obrigatória. Ele liga a televisão e ele se depara com incidentes de dados pessoais, ele ouve de um determinado amigo empresário que um banco teve um incidente e o banco vira para a empresa dele e começa a imputar responsabilidades que ele não teve. Nós estamos vendo muito no escritório o verdadeiro caça às bruxas. De quem foi a responsabilidade? Quem deixou os dados vazarem? Como foi esse incidente? Foi um incidente de repositório no GitHub? Foi um incidente puramente simples de uma foto de um colaborador que não consentiu com esse tratamento ou fora de um ambiente especializado? Então, a conscientização, ela vem a longo prazo, não é imediato, mas nesse momento a demanda ela é efervescente e há baixa disponibilidade de profissionais que entendam e estejam dispostos a entregar um trabalho de qualidade. Então, é um ramo do direito em crescimento total. Em crescimento total, é o ramo que mais cresce hoje em todo o Brasil, fortemente impactado até mesmo pelos players B2B, que a gente chama, ou seja, aquelas empresas que vendem para empresas. Uma começa a transferir a responsabilidade para o outro. Vamos pensar nas maiores empresas do mundo. Elas foram as pioneiras em começar a fazer o trabalho que deve ser feito. E foram passando cadeira abaixo. Então, dos grandes foram para aqueles, dos gigantes foram para os grandes foram para as empresas de médio porte, e isso está hoje se aculturando e se democratizando no nosso país. Dentro desse negócio entre empresas, né, de business, para que uma empresa atue diretamente como parceira, tenha um relacionamento profissional, comercial com outra, há uma exigência e uma adequação para que esses dados também sejam trasladados, né? Sejam transferidos. É assim, não sei se essa palavra é certa. É isso. O próprio compliance das empresas começa a exigir as laterais. Tem um termo, né, aquele termo em inglês chamado stakeholders, que é a relação que a empresa faz, não apenas com seus sócios, mas com os investidores, os prestadores de serviço, os conselheiros. Então, todo relacionamento empresarial começa a exigir do outro que também se adeque para que o seu compliance esteja em dia. Eu tive uma conversa um dia desse com um sindicato que estava vendendo para um banco a carteira de arrecadação e de empréstimo consignado para esses sindicalizados. E eu perguntei para o sindicato: você transfere todos os dados dos seus sindicalizados para esse banco? Você tem um trabalho de compliance? Você tem uma política de privacidade? Você tem todo o tratamento desses dados para poder passar esses dados para o banco? Né? Ele falou: não tenho nada.
Né? Eu falei, como é que é uma coisa... Porque ele pega todas essas informações que as empresas têm que passar para o sindicato, né, que já tem uma permissão legal para isso. Porém, esse sindicato vende isso para serviços de plano de saúde, para serviços de seguro, serviços de banco. E eu comecei a perguntar em vários sindicatos se eles tinham alguma política de tratamento de dados. Você acredita que nenhum tem daqueles que eu perguntei? E olha que são sindicatos grandes, né? E eu falei, nossa, como é que essas coisas ainda estão vulneráveis, né? Pensando nisso, já há ações de pedidos de indenização. Como funcionam essas ações e quais são normalmente os pedidos que se faz? Sim. Uma grande dificuldade que se tem é o estabelecimento do liame e do nexo causal. Nós, falando um pouquinho de maneira mais simples, esse liame e nexo causal é você conseguir estabelecer a prova no processo de que aquilo realmente aconteceu. Só um parênteses. Tem que haver um dano ou o simples fato de você já ter o seu dado, né, transferido para uma outra pessoa já é uma lesão de direito pessoal? Os tribunais de justiça têm consolidado o entendimento de que a simples exposição não gera um dano moral in re ipsa. Semelhante à questão que seria de uma negativação indevida. Você tem o som do cadastro limpo, acorda no dia seguinte e tem lá uma negativação indevida. Essas ações se popularizaram no Brasil no sentido de que a simples negativação, sem com que você tenha que comprovar o dano, já ali seria razão suficiente para a indenização. No entanto, não é assim que os tribunais entendem com relação ao incidente do dado pessoal. Agora, com relação aos sindicatos, é uma questão muito delicada. Por quê? Ele não precisa ter o consentimento dos sindicalizados para poder fazer a transferência. Mas, se o tratamento dos dados pessoais que ele observa e que ele administra for realizado para outra finalidade que não aquela originária, como talvez seja o caso, ele pode estar diante de um tratamento irregular e suscetível à atuação administrativa da autoridade ou o enfrentamento do próprio Ministério Público. Importante sabermos que hoje há departamentos especializados dentro dos ministérios públicos estaduais que olham para essa questão e causam um enforcement, que a gente chama, um enfrentamento, não apenas a autoridade. Então, existe muito, doutor Hilário, a perspectiva de que basta pedir o consentimento. Quando a gente vai no consentimento, assina uma folha, está errado. Está completamente errado. Então, eu lamento saber disso e eu acho que os sindicatos precisam estar mais atentos. É uma oportunidade de negócio, hein? Porque estão vulneráveis a isso. Me fala uma coisa. A gente entrevistou aqui no nosso podcast, Seu Direito, várias pessoas com especialidades e às vezes às vezes não, estou dizendo sempre para as pessoas que eu estou aprendendo muito, porque tem coisas que eu nem imaginava. E a gente fica até constrangido de fazer a pergunta errada, né? Porque a gente não conhece o conteúdo da situação. E a gente tem percebido que é comum que as pessoas que trabalham com situações muito específicas do direito relatam que há um desconhecimento, não geral, mas de alguns juízes quanto a essa questão muito técnica. Você percebe isso, também a gente percebe isso na minha área previdenciária, quando a gente trabalha com alguns juízes que não têm, mas hoje nós temos varas especializadas, então fica muito mais fácil para ter esse conhecimento. Mas nós não temos varas especializadas desse tipo de trabalho, desse tipo de direito. Você percebe que há um gap entre um juiz e outro nessa questão do conhecimento dessa área? Sim, e muito. Há juízes e desembargadores que se despontaram há mais de 5, 10 anos no entendimento básico da matéria. Por exemplo, um dos primeiros livros de proteção de dados pessoais do país é de 2004 a 2005. É da privacidade à proteção de dados do Dr. Danilo Doneda, saudoso Dr. Danilo Doneda, que é reiteradamente sempre... Um visionário, porque há 20 anos atrás, né? Exato. 20 anos. Ele já havia se percebido de que a sociedade informática, ali já em crescimento, ela iria expor o próprio risco da privacidade. Importante dizer que hoje a privacidade é um direito constitucional, né? Mas voltando, sim, muito despreparo. Eu acompanho alguns trabalhos que são feitos, por exemplo, pela APAMAGES, louváveis trabalhos da APAMAGES e de outros órgãos de instrução à magistratura, em fornecer subsídios básicos de entendimento. Acho que isso ainda vai nos levar de 5 a 20 anos tranquilamente. Vai levar algumas décadas tranquilamente até com que a gente tenha... Falamos do judiciário. E o legislativo? A legislação que nós temos hoje no Brasil, né, apesar de toda a influência externa, ela é uma legislação, vamos dizer, de ponta para o exercício dessa atividade profissional do advogado? Não é.
e dificilmente será, porque quem propõe o texto normativo, às vezes o faz com um fim político e não com um fim técnico. Nossa, Bonilha, isso aí todo mundo que vem aqui fala isso, que há erros crassos na Crassos, legislação. extremamente crassos. Da mesma maneira como nós sabemos que há municípios em suas vereanças querendo legislar sobre matéria penal, você vê tentativas de rediscutir uma matéria que já foi. Por exemplo, o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, publicado em 2014 e em vigor em 2015, ele levou mais de 10 anos de discussão entre Câmara, Senado, opções legais, opiniões jurídicas. Então, foi feito um trabalho intenso para buscar regular algumas matérias específicas em provedores de tecnologia. Por exemplo, essas empresas têm que ter o rastreio de IP, nome, hora, local, né? Tudo isso vai sendo acelerado, inclusive incorporado depois pela MP 2002/22 da assinatura eletrônica certificada, né? Mas o buraco ele é gigantesco, principalmente em elementos de prova. O Dr. Spencer Tofts-Seidel, que nós chamamos como, né, um dos pais do direito penal informático, ele trouxe lá atrás esse próprio conceito da exposição pornográfica não consentida, por exemplo, especificamente para a matéria em que ambulava, mas você observa que o conteúdo probatório é um grande desafio. Por exemplo, qual a idoneidade de uma conversa de WhatsApp como prova para um processo judicial? O STJ já consolidou o entendimento de que não é aceito a simples captura de tela, o famoso print screen. Você tem que levar ao judiciário a prova verificada e com mecanismos e tecnologias de autenticação dessa prova, né? O legislativo ele não recebe o suporte adequado. O legislativo ele busca publicizar de maneira não apenas midiática, mas também de maneira espalhafatosa esses incidentes e trazê-los ao contexto legiferante, na propositura da lei, puramente por um contexto de eu quero resolver um incidente de dado pessoal que eu tive num determinado local. Isso não tem funcionado. Bom, Bonilha, estamos terminando aqui o nosso podcast. Você Ah, disse que não ia ter tempo. Olha lá, 27 minutos já. Entendi. Vai longe. Para a gente concluir aqui o nosso podcast de hoje, claro, nós vamos voltar nesse assunto, né? Aliás, foi um prazer te receber aqui. Para a gente concluir bem rapidinho, dê aí uma visão sua, rapidinho, do direito, da tecnologia, da startup e também da questão dos dados. O que você diria hoje para um profissional que está começando a carreira e fala, penso em trabalhar com isso? Legal. Busque conhecer as empresas antes de conhecer a lei. Busque entender quais são as palavras e o linguajar que é utilizado para que você possa se comunicar, possa se desenvolver quanto a isso. E se espelhe no que acontece principalmente em termos legislativos nos Estados Unidos e também parte significativa da Europa. Lá fora, essas áreas de atuação já estão extremamente exploradas. Aqui, ainda não. Busque compreender o que é a LGPD e quais são os principais serviços que podem ser oferecidos e que hoje os empresários necessitam para um resguardo mínimo dessa aplicação. Mas, principalmente, tenham cabeça aberta e humildade para tatear um assunto novo. Não existem grandes especialistas num assunto que está em construção. Há pessoas que buscam conhecimento e que, de maneira respeitosa, querem trabalhar com uma área que ainda é um desafio, não apenas para os advogados, mas até mesmo de entendimento de quais serviços podem ser aplicados para uma empresa ou outra, dentro de critérios que ainda não foram pré-estabelecidos em regulamento pela autoridade. Eu acredito numa nova advocacia, acredito que o tradicionalismo da advocacia ele está fortemente impactado e que não há como voltar. O direito digital acaba sendo a fronteira final de todas as áreas do direito. O direito tributário, trabalhista, público, previdenciário, qualquer área vai se deparar com o direito digital como uma fronteira final. Então, já que nós não temos como fugir disso, ou a gente encara e realmente estuda e realmente tenta entender como funciona, ou a gente fica para trás. E aí, gente?
Gostaram do nosso podcast de hoje? Eu conversei com o Alexandre Bonillo, especialista, viu que o assunto é extenso e com certeza eu vou convidá-lo para participar novamente aqui com a gente para abordar outras questões que eu já havia preparado para perguntar e que infelizmente não deu tempo. Quero agradecer aqui a sua audiência e espero você no nosso próximo podcast. Até mais, tchau, tchau.